qual o melhor local para colocar um quadro de distribuição aí. Eu gostaria dessa dica aí. Então a gente veio hoje no Dicas Flash para explicar sobre isso. Antes de mais nada, eu vou começar a mostrar para vocês aqui alguns detalhes, né, que tem na NBR 5410, onde está falando sobre o local de instalação do quadro de distribuição aí, mas também eu criei uma planta aqui, a gente pegou uma planta de uma casa para ficar mais fácil de vocês entenderem aí. Então, primeiramente, dá uma olhadinha no que a NBR 5410 fala pra gente aí, ó. No item 6.5.4, conjuntos de proteção em manobra e comando, ela fala que os quadros de distribuição são considerados como conjuntos de proteção, manobra e comando. Então, a gente já viu aí que na norma já fala que nesse item aqui vai estar falando pra gente do quadro de distribuição. Agora dá uma olhada no outro item aí, ó. Os conjuntos, em especial os quadros de distribuição, devem ser instalados em local de fácil acesso e ser providos de identificação do lado externo legível e não facilmente removível. Então, ou seja, pede para ela ficar em local de fácil acesso. Logicamente, se é local de fácil acesso, dá uma olhadinha nessa planta, os locais que a gente não poderia instalar o quadro de distribuição. Olha aí, ó. Nós não poderíamos instalar o quadro de distribuição aqui, ó. Na suíte, que é um quarto, afinal ele pode ser trancado, então é de difícil acesso, pode ser fechado. Nos quartos também não. Nos banheiros também não, porque eles podem estar fechados. Essa cozinha também aqui, ó, não seria aconselhável nessa planta aqui, tá, gente? Mas a cozinha, na maioria das vezes, você pode sim colocar um quadro, porque é um local que não fica fechado, na maioria das vezes. E no salão ou na sala, também poderia ser colocado aqui. Agora, dentre todos aqui, a gente viu que na suíte, nos quartos e nos banheiros não pode ser colocado o quadro de distribuição porque são locais que podem ser fechados, então eles ficam de difícil acesso. Qual o melhor local que eu colocaria esse quadro de distribuição? Dá uma olhada nessa planta aí, o local que eu escolhi. Eu escolhi colocar esse quadro de distribuição aqui no corredor, aqui, ó, entre os dois banheiros, nessa planta minha aqui. Por que eu escolhi colocar nesses dois banheiros? Gente, eu coloquei ali nesse corredor, entre os dois banheiros ali, porque primeiro é um local de fácil acesso e também tem alguns requisitos, né, que a gente tem que olhar para a distribuição. Por exemplo, a norma pede com que o quadro de distribuição ele fica no centro das cargas, ou seja, o mais próximo possível das cargas mais pesadas. Então, por que eu coloquei esse quadro aqui perto do banheiro? Afinal, nós temos dois chuveiros. E por que também que ele ficou nesse corredor aqui? Dá uma olhadinha nessa planta de novo e olha onde é que está o quadro de medição aí, ó. O quadro de medição, né, o medidor, aquele da concessionária, ele está próximo aos banheiros aqui, ó. Então, o quadro de distribuição ele também fica próximo dele. Por que eu coloco o quadro de distribuição mais próximo possível do medidor e também mais próximo possível das cargas mais altas da casa? Porque você tem do medidor até o quadro de distribuição o condutor de entrada, o condutor geral, né? E muitas vezes esse condutor ele é mais grosso e também mais caro. Então, quanto mais próximo você colocar dessas cargas maiores, os cabos são mais grossos, né? Tem seção maior e eles são mais caros. Então, quanto menor a distância, menor o custo para o cliente também. Então, com a distribuição, sempre o mais próximo de chuveiro, bomba, ar-condicionado e também o mais próximo de medidor. Uma outra coisa que você tem que observar na hora de instalar quadro de distribuição, você tem que olhar as curvas, tá? Principalmente dos cabos que vão fazer mais curvas, né? Os mais grossos. O quadro de medição até o quadro de distribuição, você tentar evitar curvas nele, para evitar também caixa de inspeção nesse caso, tá? E venha fazer parte da nossa turma de eletricistas profissionais aqui da Engeral. Aqui embaixo, ó, tem um quadradinho branco. Clique nele e saiba mais sobre o curso, conteúdo programático, modelo de certificado e ó, o preço que cabe no seu bolso. Um forte abraço a todos aí, ó. Valeu, filé todo!